Gostaram da reunião de ontem entre Pazuello e governadores? Foi um festival de lacração, né? Foi. É tipo Letuíte. Exato. O Dória, conversando com o ministro da Saúde daquele jeito, naquele tom. E aí o ministro responde naquele tom. Quando não vem falar que o Instituto Butantan do seu estado não, viu? Lacração. Vamos começar, tô completamente de acordo. Todo mundo deveria ter adotado um tom apaziguador para que a gente começasse a falar sobre um projeto nacional de vacinação ou sobre a possibilidade de que estados sigam os seus caminhos, independentemente daquilo que for planejado em Brasília. Mas o que vimos foi um tom balístico de ambas as partes, todo mundo ali querendo garantir o seu quinhão político e Pazuello deixando muito claro que estava levando adiante a palavra de São Jair Bolsonaro e deixando muito claro que vai fazer o possível para usar a burocracia em nome da política, caso em algum momento alguma vacina, e aí a gente está falando especialmente da Coronavac, que está quase pronta para começar a ser distribuída em São Paulo, mas não está pronta. Né? João Dória também está colocando os carros à frente dos bois aqui, é bom que se deixe claro, para que se garanta um ganho político ou que se minimize as perdas políticas para 2022 para o presidente. Ninguém está exatamente preocupado com a saúde do brasileiro. João Dória não precisava ter se pavoneado da maneira que fez, né? Não precisava ter estufado o peito e falado num tom desafiador. Mas vamos lá. Vamos começar então pela segunda sonora, o Carla. O do bate-boca entre o ministro Pazuello e o governador João Dória. Por quê? Porque o governo paulista quer usar a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan. Lá atrás, o governo de São Paulo fez a aposta na vacina que é produzida por este laboratório. E o governo federal fez uma aposta, talvez não devesse, aliás, talvez não, certamente não deveria ter apostado num cavalo só, porque a gente está falando de 200 milhões de brasileiros. O estado de São Paulo pelo menos tem 40 milhões, é um número bem mais reduzido, mas o governo federal optou por apostar em uma vacina, a de Oxford. Agora está tentando correr atrás por meio de parcerias com a Pfizer, mas o fato é que, por sorte ou por ação do destino, por motivos que não importam agora, a vacina que será produzida pelo Instituto Butantan está num estágio mais avançado, a ponto de João Dória se sentir confortável para, mesmo sem a aprovação da Anvisa, prometer o início da vacinação a quilombolas, indígenas e profissionais da saúde a partir do dia 25 de janeiro. E aí, Dória questionou a ausência da Coronavac nos planos do governo federal. Ouça aí. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas? Só para deixar bem claro, porque a Sheila ficou com dúvida, eu disse que a partir do dia 25, quilombolas, indígenas e profissionais da saúde, e não citei os idosos, porque os idosos ainda não serão vacinados a partir do dia 25, só na semana seguinte. E aí haverá um calendário de acordo com a idade dos mais idosos para os menos idosos, terminando esse calendário no começo de março para aqueles que estão acima dos 60 anos. Não há calendário definido ainda para jovens abaixo dos 60 anos. Bom, em resposta a esse questionamento do governador de São Paulo, João Dória, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, criticou a postura do governo de São Paulo e do governador, especialmente na condução do assunto. Eu já expus a todos os governadores quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. Havendo demanda, havendo preço, havendo as coisas da maneira correta, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra. Tá bem ruim o áudio, então eu vou reproduzir aqui exatamente o que disse o Pazuello. Aspas. Já respondi a todos os governadores quanto à vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Nota.
Dória havia se referido à vacina como a vacina do Butantan. Segue. Só mais uma também. O Instituto Butantan, tô lendo aqui, é uma instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Ok, de certa forma tá ligado ao governo do estado, né? Mas fornece vacina para o Brasil. É nacional, é ruim. Qual é a relevância? Nenhuma relevância citar isso, imagina. Qual é a relevância? Se é do Butantan, se é do... até pouco tempo atrás, era a vacina chinesa. Agora que está em vias de ser aprovada, não é mais a vacina chinesa, é a vacina do Butantan. Porque o Pazuello percebeu que essa vacina vai ser aprovada pela Anvisa. Aí fase final de testes. Deve ter seu resultado divulgado que dia hoje? Vai nessa semana ainda. Na sexta-feira, né? A informação inicial era pode que seria no dia 15, mas já tem informação circulando de que pode haver divulgação ainda hoje. Ainda hoje. Então nessa semana deve ter a divulgação da terceira e última fase dos resultados. Provavelmente os resultados serão positivos, com uma alta eficácia. E aí a bola vai estar no campo da Anvisa. Mas segue, Pazuello. Não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do Estado. É do Butantan, ele repete. Irrelevante. Havendo demanda, havendo preço, havendo as coisas da maneira correta, todas as vacinas, todas as posições serão alvo de nossa compra. Havendo demanda? 200 milhões de brasileiros. Há dúvida quanto à demanda? Existe alguma dúvida quanto à demanda para qualquer vacina que esteja disponível? Existe alguma interrogação a respeito da demanda para as vacinas aqui no Brasil? Bom, e aí o Pazuello afirmou, vamos seguir agora para a primeira sonora, Carlinha, que cabe à pasta, cabe ao Ministério da Saúde imunizar a população brasileira e afirmou que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa serão compradas e distribuídas. Disse o ministro que não há planos estaduais de vacinação, que o trabalho será nacional. Lembra da conversa da campanha? Menos Brasília e mais Brasil? Agora o Pazuello está defendendo menos Brasil e mais Brasília. Mas ouça aí o ministro. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. Que coisa impressionante, porque a gente sabe que está todo mundo fazendo política. Mas o Dória, pelo menos, está fazendo política com uma vacina. Enquanto o governo federal continua fazendo política com o negacionismo, com esforços, desta vez, usando a máquina burocrática estatal, para que o brasileiro não tenha acesso a vacinas, se essas vacinas não interessarem às ambições políticas do presidente Bolsonaro em 2022. Está muito claro. Ontem, Pazuello ameaçou governadores e principalmente brasileiros com o uso dessa máquina estatal, dizendo que qualquer aprovação deve demorar pelo menos 60 dias na Anvisa. 60 dias? O próprio diretor da Anvisa disse que isso é um tempo exagerado, que é uma estimativa exagerada. A vacina da Pfizer ficou menos de um mês lá no... Como é que chama a Anvisa americana mesmo? FDA. Food and Drug Administration, o FDA. A Anvisa dos Estados Unidos ficou menos de um mês para que fosse aprovada. Ah, mas é o FDA. Ora, a Anvisa tem técnicos tão competentes e uma expertise equivalente à do FDA. Por que aqui vai demorar 60 dias e lá menos de 30? A Anvisa, inclusive, Megali, mudou o procedimento para análise das vacinas, especificamente contra o coronavírus, né? A Anvisa trabalha com esse prazo de 60 dias, normalmente, mas mudou o procedimento exatamente para fazer a avaliação dos documentos, não aguardando a documentação final das vacinas, mas vai avaliando à medida que esses documentos vão chegando. Então, avaliou já documentos da fase 1, da fase 2. Isso, com o trabalho faseado, acelera o processo. A própria Anvisa tomou essa decisão, né, para acelerar. Perfeito. Então fica claro que o governo está disposto a usar essa máquina burocrática para empilhar corpos de mais brasileiros para que nenhum político venha a ter nenhum ganho eleitoreiro que não seja o presidente Jair Bolsonaro. Só que é possível que, se a Anvisa realmente se utilizar desse aparato burocrático para prejudicar
a distribuição desta ou de eventualmente outra vacina, a coisa vai ficar feia para o presidente, porque ele vai ser vítima de uma lei que ele próprio assinou no dia 6 de fevereiro de 2020, lei número 13.979. Eu estou falando aqui da possibilidade, e vá de retro, Satanás, mas esse é o Brasil e é possível que isso aconteça, de uma judicialização desse assunto. A judicialização da vacina. Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Essa lei foi redigida pela equipe de Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse artigo 1º aqui resume do que se trata. Passemos para o artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, é uma lei que foi redigida especificamente para a Covid-19, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E aí vem 1. Isolamento, 2. Quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, etc, etc, etc. E aí a gente passa aqui para o inciso 8. Autorização excepcional e temporária, presta atenção, para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que, primeiro, explicando. Precisa explicar? Tá claro, né? Então. Tá claro. A lei autoriza que se importe e distribua aqui no Brasil insumos, medicamentos, equipamentos, materiais, insumos. Aí que entram as vacinas. Desde que registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países. E aí quais são as autoridades estrangeiras? São agências reguladoras de outros países. A própria Food and Drug Administration, a European Medicines Agency, a agência europeia de medicamentos, a Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, essa eu não conheço, e a National Medical Products Administration. Então, tem essas 4 agências aí que, aprovando uma vacina, aprovando um medicamento, em caráter emergencial, esse medicamento poderá ser utilizado, distribuído e importado aqui no Brasil, mesmo sem a autorização da Anvisa. É aqui que, eventualmente, o governo do estado de São Paulo vai se escorar caso a gente tenha a necessidade de judicialização desse caso. É uma pena. Será uma pena se isso acontecer. Porque a Anvisa deveria estar tendo agora o papel de protagonista e não o papel de um agente burocrático aparelhado para atrapalhar a vida do cidadão brasileiro. Mas está muito claro que é isso que pretende Jair Bolsonaro. Se a vacina não me interessar politicamente, essa vacina, eu farei de tudo para que ela não seja distribuída. Infelizmente é isso que ficou claro pelas palavras do boneco de mamulengo, que a gente chama de ministro da Saúde, um general da ativa. Diga, Carla. A gente tem observado nos últimos dias essa leitura criativa das leis, né? Uma leitura que permite outras interpretações. A gente observou o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Pode o presidente do Senado ser reeleito, mas o presidente da Câmara não, né? As discussões nesse sentido. É claro que a gente teve a definição pela não reeleição dos presidentes no Congresso Nacional. Mas, diante disso, o que se discute é que a aplicação de vacina, ela está clara nessa lei assinada pelo presidente da República. Então, o lobby já começou. Até porque tem muitos governadores que ficaram um tanto incomodados com essa postura do governador do estado de São Paulo, João Dória, de ter tomado a frente, de ter tentado puxar para si esse capital político, né, que é lidar com a vacina e oferecer vacina para os moradores de São Paulo. E alguns desses governadores se sentem como que não fazendo nada. Por que o governador de São Paulo faz e o governador de outros estados não está fazendo nada?
Né? Por que o governador do Rio de Janeiro, aí a gente tem que até lembrar, né? Ah, quem é o governador do Rio? Cadê o Wilson Witzel? Tá afastado. Mas, enfim, isso tem gerado discussão entre os governadores. Então, essa judicialização parece ser um caminho que está se aproximando, sim, mas a interpretação da lei é algo que ainda não é totalmente claro. É claro, isso vai ser discutido pelos especialistas, né? As 4 agências são as dos Estados Unidos, valeu, Sandro, da Europa, a do Japão e da China. Aqui, da China. A China, obviamente, vai aprovar a utilização da Coronavac. Portanto, esse artigo e esse inciso da lei serão utilizados no caso de judicialização. É verdade, Carla, mas também há governadores que começam a pressionar o presidente Jair Bolsonaro para que apresente esse plano nacional de vacinação, para que se utilize de outras vacinas que não estavam no plano do governo federal, falando exatamente sobre a vacina do Instituto Butantan. E olha, felizmente, a gente está vendo um movimento aí sugerindo que fracassará a tentativa do presidente de criar um sentimento anti-vacinação aqui no Brasil. As pessoas assistindo aos noticiários estão vendo as pessoas se vacinando lá no Reino Unido. Ainda essa semana, talvez na semana que vem, a gente vai ver as imagens que vão chegar dos Estados Unidos. Logo mais, outros países, mesmo em desenvolvimento, vão começar a vacinar seus cidadãos. O Japão vai vacinar, a China vai vacinar, a Coreia do Sul vai vacinar, a África do Sul. Daqui a pouquinho o brasileiro vai ver países equivalentes ao Brasil, sei lá, México, a própria África do Sul, Índia, aplicando a vacina, e a gente aqui discutindo o sexo dos anjos e o prazo da Anvisa. E essa pressão passará a vir não só de governadores, mas das ruas. Porque o brasileiro se informa, sabe o que está acontecendo lá fora. E fareja malandragem política quando encontra uma. Até porque a gente é gato escaldado. Então, se Bolsonaro está pensando só na sua carreira política, é exatamente nisso que ele está pensando, nem na economia está. Caso contrário, estaria apoiando todas as vacinas para que a gente possa retomar a nossa economia, a nossa vida normal, o mais rápido possível, roubando aqui um raciocínio da semana passada do nosso Carlos Andreasa. É bom que ele perceba que essa pressão vai começar a vir das ruas. O brasileiro quer ser vacinado. E o brasileiro não está preocupado se a vacina é da China, se a vacina é de Oxford. O brasileiro confia na sua Anvisa. E tem motivos para confiar, historicamente. Se a Anvisa aprovar, a vacina não tem nacionalidade. O que tem são 175 mil brasileiros que já morreram até agora. E outros milhões que sofreram com a morte de pessoas queridas e que não querem ver esse número crescer exponencialmente como tem crescido. Então, senhores, trabalhem. Façam política, mas façam a boa política. O brasileiro conta com vocês. Não sei nem se deveria contar. Mas o brasileiro conta com vocês para que a gente, juntos, consiga fazer com que essa vacina chegue aos nossos braços o mais rápido possível, sem politização e sem judicialização de uma questão que deveria ser inteiramente de saúde.